Boa noite, irmãos. Nesta noite vamos agradecer a Deus pelo carinho, cuidado, atenção para conosco. E serão momentos de recolhimento espiritual. Vamos ter o privilégio de ouvir a mensagem pelo professor Ricardo, nosso querido irmão, e também a música pelo irmão Daniel. Deus seja honrado com a presença nossa e também pela participação deles. E na música estaremos aqui o nosso ancião e a oração intercessória pelo irmão Osíris. Curvemos a fronte. Nosso Deus, obrigado por nos trazer de volta aqui na tua casa para o nosso fortalecimento e o preparo para as atividades do restante dessa semana e também para o lar celestial. Fica conosco, abençoe a cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse é o momento nosso de oração. Quarta-feira é um dia especial de oração. E eu convido agora os irmãos, vamos nos ajoelhar e você terá alguns minutinhos para falar com Deus. Leve a sua súplica, o seu agradecimento. É o momento de você se aproximar do nosso Pai. Pai querido, graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia. Graças te damos pelo teu amor. Graças te damos, Senhor, pela tua paciência conosco. Pai querido, aqui estamos reunidos para te adorar, para te louvar, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Criador, e em ti colocamos, Senhor Deus, toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa. Estamos, Senhor Deus, num mundo cada dia pior. No mundo onde a maldade a cada dia se torna mais forte, mais agressiva, e a cada dia nós sonhamos mais com a volta de Cristo. Pai amado, nós suplicamos pelo reavivamento das nossas vidas, pelo reavivamento das nossas famílias, pelo reavivamento da nossa igreja, Senhor. Que a chuva serôdia seja derramada e que nós possamos, o mais rápido possível, Senhor, vermos Cristo voltando nos ares. Suplicamos a tua bênção sobre o nosso pastor, sobre a nossa liderança, que eles sejam ungidos por ti, para dirigir a igreja num tempo tão difícil como o que nós estamos passando. Abençoe a cada família aqui representada, Senhor. O Senhor sabe dos problemas de cada um, das ansiedades de cada um, dos desesperos de cada família, e nós suplicamos as tuas bênçãos, suplicamos a tua misericórdia, que cada um de nós possamos sair daqui certos de que estamos sendo abraçados e protegidos pela tua misericórdia e pelo teu amor. Pedimos uma bênção especial sobre o professor Ricardo, que ele possa ser um instrumento que traga a tua mensagem para as nossas vidas. Rogamos a tua bênção, rogamos a tua proteção. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Boa noite. É muito bom nós podermos ouvir e poder contemplar as maravilhas que Deus fez para nós. E é maravilhoso nós estarmos na casa de Deus uma quarta-feira como esta, uma quarta-feira quente, né? Porque o final de semana foi gélido, mas é gratificante. E sempre quando estamos na igreja nós podemos não aquecer os nossos corpos, mas podemos aquecer o nosso espírito, aquecer a nossa comunhão com Deus. Eu gostaria de convidar a vocês a abrirem a vossa Bíblia. Agradecemos as visitas que aqui estão, sejam bem-vindas. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 7. E o versículo que nós vamos ler, e vamos no decorrer dos minutos que se seguem, nós vamos contextualizar aqui
falar, entender um pouco mais. Gênesis capítulo 8, versículo 11. Capítulo 8, versículo 11 do livro de Gênesis. Vamos conversar com Deus mais uma vez, por gentileza, queridos. Bondoso Deus, a tua Bíblia está aberta através das mãos dos nossos queridos amigos e irmãos que aqui estão, seus smartphones também, e vamos ler um texto, um versículo de Gênesis. Senhor Deus, nós pedimos que nos dê sabedoria, entendimento para esse versículo que nós vamos conversar, dialogar nesta noite. Te peço e coloco nas tuas mãos, Jesus Cristo. Amém. O versículo 11 diz assim, do capítulo 8: À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Algumas traduções, a Bíblia diz que é um ramo verde de oliveira. Que história nos reporta este versículo? É uma história das mais bonitas que a Bíblia nos traz, uma das histórias. Mas essa história, ela é tão linda, que para as crianças, ela é fantástica, porque ela é interpretada por músicas, né? A história de Noé. Quando Noé observou que esta pomba voltou à tarde e trazia no seu bico o quê? Um ramo verde de oliveira. E isso esta pomba estava trazendo para ele que uma informação. Que informação era essa? Que a terra estava crescendo e as águas já tinham minguado. A cor verde, as cores, elas representam, e o ser humano conseguiu colocar nome às cores, e essas cores nos trazem o quê? Algumas, o verde é esperança, o azul, anil, excelência, isso, né? O vermelho, o sangue de Cristo vertido na cruz. Eu acredito que Noé, ao ver esta pomba, ele ficou mais tão feliz, tão feliz, tão feliz, que a esperança estava ali, tinha chegado, porque antes de ele remeter essa pomba, ele soltou outros pássaros, e os pássaros voltavam, sem nada em seu bico. Então estava dizendo para ele o quê? Que a água ainda não tinha baixado. Mas essa história, ela é relatada para as nossas crianças de uma maneira fantástica. Eu não sou cantor, eu vou pedir para os meus amigos me ajudem aqui, né? Mas tem uma música, tem um hino assim que diz assim: um belo dia Noé pela floresta andou, tinha em torno de si todos os animais. E as crianças, quando cantamos esses hinos para as crianças, elas ficam assim, ó, porque elas gostam, porque é uma música linda, que Noé estava andando pela floresta, e ao redor de si tinha todos os animais, e um belo dia a chuva caiu, né? E assim, é linda a história, não é? É fantástica. Mas vamos nos transportar para esse momento. Aos 600 anos da idade de Noé, começou a cair água do céu e brotar água da terra. Isso é fato. Isso está dizendo o quê? Que começou a chover. Pergunta, mas número 1 nesta noite, meus queridos: por que Deus escolheu Noé para ser o salvador do mundo, das pessoas, naquele exato momento? Noé era um exímio agricultor. Noé era um exímio, ele olhava assim para a terra e olhava assim: não, essa terra não é boa para o plantio, esta terra é boa. Noé, a função de Noé não era um construtor naval, um engenheiro naval. Deus escolheu Noé por quê? Porque ele vivia com quem? Com Deus. No capítulo 6 de Gênesis, no versículo 6, esse é um dos versículos mais tristes que a escritura da Bíblia nos diz. Voltem uma folha ou duas da sua Bíblia, capítulo 6, versículo 6, diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. É muito triste, não é?
É muito triste nós lermos um versículo deste, porque Deus, ele se cansou de quem? Do homem, da obra-prima de suas mãos, do que ele fez, do que ele confeccionou. Quando Deus idealizou a terra e idealizou um homem para cuidar do jardim do Éden, Deus, ele desceu e fez, ele moldou de barro com suas próprias mãos o homem, o boneco de barro. Eu fico imaginando Deus ali no rio cristalino que corta o Éden, Deus ajoelhado, molhando as suas mãos no rio cristalino e moldando esse boneco. Então Deus fez o homem à sua imagem, e no decorrer dos anos o pecado entrou, e Deus aqui diz aqui, a escritura do versículo 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem. Isto quer dizer o quê? Que no momento desse mundo, naquele momento, o mundo não estava bem, estava com uma corrupção tremenda, com uma maldade assolando todos os cantos daquela terra, e Deus idealizou um plano salvador. Não é? Você, meu amigão, você vai construir um barco para mim. Um barco? Mas um barco é sim, tudo bem, um barco. Mas quando Deus começou a passar as medidas de comprimento, de largura, de altura, Noé ficou espantado. Peraí, isso daí não é um barco, é um transatlântico. Nunca tinha se construído um navio, um barco como aquele, daquele tamanho. E Deus conversou com Noé: você vai construir esse barco para salvar quem? Pessoas, seres humanos, homens, mulheres, crianças. A arca de Noé foi projetada para quem? Para homens, para pessoas. Ela não tinha sido projetada para salvar animais. Noé começou a construir essa arca, se no ano 600 da vida de Noé começou a chover torrencialmente. Noé começou a construir essa arca quando? Quando ele tinha 480 anos. 480 anos, é exatamente 10% da idade que eu tenho de Noé. Não sou velho, estou chegando. 480 anos, Deus falou: Noé, é o seguinte, eu preciso você construir um barco assim. Nossa Senhor. Mas Noé estava tão ligado com Deus, e Deus estava tão ligado com Noé, que Noé aceitou o desafio. E eu penso que Noé falou assim: Deus, eu não sou um construtor de um navio transatlântico como este, eu preciso da sua ajuda. Então Deus falou assim: você vai construir exatamente como eu estou lhe mandando, com a madeira correta, com tudo que eu estou lhe mandando, ok? Ordenando, pedindo. E Noé, durante 120 anos, ele fez o quê? Construiu a arca e pregou a todas aquelas pessoas da redondeza que viria chuva. Que maravilha, né? Se chover 15 minutos torrencialmente em nossa cidade, acontece o quê? Inunda tudo, ou ficamos embaixo d'água, não é isso? Ou as árvores começam a cair. Agora imaginem chover 40 dias e 40 noites ininterruptamente, e não era chuvinha como nós estamos vendo aqui, não, que já vimos, né? Vinha caindo água, e as pessoas davam risada de Noé, por quê? Nunca choveu. E Noé sabia exatamente, por ele ser um especialista em agricultura, ele sabia exatamente quando era outono, quando era inverno, quando era primavera, quando era verão, e saber o plantio das suas verduras, dos seus legumes, das suas frutas. Então só o orvalho regava o quê? A terra, e a terra era frutífera. E aí vem o ponto, né? Bom, as pessoas não querem. Pergunto a vocês, segunda pergunta, meus queridos irmãos: você tem sido um ramo verde de oliveira de esperança para as pessoas que estão ao seu lado? Noé, durante 120 anos, foi um ramo verde de esperança. E quantos entraram na arca de seres humanos? 8. Noé, sua família, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Mais ninguém. Aquela arca, eu acredito que não daria para salvar todas as pessoas que viviam naquela época, mas iam ser salvos quem? As pessoas que acreditavam na palavra de Noé, na palavra de Deus.
Quem irá ser salvo? Qual é a ligação do Velho Testamento com o Apocalipse? Só vai ser salvo quem acreditar na palavra de Deus. Dos 7 bilhões de pessoas que vivem hoje, será que todas serão salvas? A salvação é para todos, mas muitos não aceitarão essa salvação. Noé, ele pregou, Noé começou a ser um ramo verde de oliveira para aquela sociedade corrupta, aquela sociedade terrível, que Deus, a Bíblia diz, o Senhor cansou daqueles homens. O que está acontecendo hoje no nosso mundo? Está chegando o momento que Deus vai cumprir a sua palavra, e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no Velho Testamento. Deus está esgotando a sua paciência, porque paciência tem limite. E quem será salvo? Aquele que perseverar, que não desistir na palavra de Deus e conseguir. Mas uma coisa que me chama muito a atenção é Noé passou por 120 anos pregando, e quando Deus disse assim, Noé, faz o seguinte, os animais vão entrar na arca. Qual o tamanho dos animais que entraram na arca? Fase adulta? Fase idosa deles? Recém-nascidos? A Bíblia não relata isso. Mas temos, através dos estudos, podemos perceber que se a arca foi construída para seres humanos, eles tinham que adaptar aqui os locais para os animais. A Bíblia diz que entraram 7 casais de animais puros e 2 casais de animais impuros. E as pessoas ficaram gozando, chacoteando de Noé e os animais entrando na arca. Depois que todos os animais entraram, um anjo foi direcionado e fechou a porta da arca, não é isso? E ali Noé ficou quantos dias esperando a chuva? 7 dias. Interessante, né? 7 dias. No final do dilúvio, Deus mandou um sinal. O arco-íris tem quantas cores? 7 dias. E o ser humano está fazendo a contrafação dos sinais de Deus. Qual é a cor de um grupo? Muito respeitosamente, nós temos que respeitá-los. Respeitar é muito importante, mas não concordar com as atitudes. Tem um grupo nós estamos vendo no mundo, que eles estão usando qual a bandeira para proclamar a sua mensagem? O arco-íris. E o arco-íris foi um sinal de quem? De Deus, com 7 cores. A contrafação é o que Satanás faz. Satanás não tem poder para criar, ele contrafaz o que Deus fez. E quando falamos para as crianças, nossa pai, que lindo o arco-íris, quantas cores? 7, para as crianças, 7 pai, será que não tem mais ali? E começamos a contar as cores. 7 dias e as pessoas continuaram fazendo o que com Noé, a arca? Chacoteando, zombando. Aos 600 anos da vida de Noé, e a Bíblia diz no versículo 11 do capítulo 7, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E houve, o versículo 12, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Imagine um pico do Everest, 8.673 metros de altura. A Bíblia diz que há 30 côvados acima do pico mais alto daquela época. Então vamos supor que uns 9 quilômetros de água de altura, porque o pico do Everest está lá na cadeia do Himalaia, ali no Tibete, ali na região Rússia-Tibete, aquela região ali, é o pico mais alto da Terra hoje. Olhem para ele, são 8 quilômetros, 600 ou 700 metros de altitude. Então vamos supor que 9 quilômetros de água cobriu toda a terra. Agora, a história é linda, mas é para as crianças. Quanto tempo Noé ficou dentro da arca com os seus familiares e os animais? Quem dá mais? 150?
1 ano e 10 dias, em torno de 1 ano e 3 meses. Em torno. Vamos ver aqui, a Bíblia vai nos falar. Capítulo 8, versículos 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se cessaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, eis que o solo estava enxuto. 601. E aí depois teve que ele pediu, soltou um pássaro. Assim. Meus amores, imaginem vocês ficarem dentro de uma arca durante 1 ano e 3 meses, 2 meses aproximadamente, comendo a mesma comida, cheirando as fezes dos animais, as mesmas conversas e o mesmo serviço. É linda a história? Fantástica. Quando cantamos, ela é linda. Mas é uma história espetacular, porque Noé, dentro da arca, e sua família estavam louvando a Deus, porque eles foram salvos da morte. Eles foram escolhidos. Pergunto mais uma vez, meus amores, nós temos sido o ramo verde de oliveira para as pessoas. Eu nasci ali na Vila Maria, que quando chegando a Dutra em São Paulo, e em 74 eu tive o privilégio de mudar para a região sul de São Paulo, lá para o Capão Redondo, para estudar no Instituto Adventista de Ensino, que o pastor Jair Ferrari, falecido pastor Jair Ferrari, era pastor no distrito do Belenzinho, ali era um grupo na Vila Maria Baixa. A minha mãe se tornou adventista no final da década de 50. E o pastor, o que é o trabalho de um pastor? Eu digo que esse pastor Jair Ferrari, ele foi um ramo verde de oliveira para a minha família, porque a minha mãe e o meu pai não eram adventistas. A minha mãe se tornou adventista, aquela católica apostólica romana, de domingo todos os dias na igreja, limpar a igreja, arrumar a igreja. Ela se batizou e o pastor assim, ó dona Nadir, tem uma escola adventista para os seus filhos. O que a senhora acha? Onde que é? Lá no Capão Redondo. Atravessa São Paulo inteiro. E nós fomos morar lá, só para estudar no IAE. E chegando lá e ficamos lá eu fiquei lá até 6 anos atrás naquela região. Mas o mais interessante é que um dia eu estava indo para o colégio Objetivo, estudar lá. Eu estudava no colégio ali no final da na metade da década de 80. E eu ia de bicicleta para o colégio. E eu passei em frente ao Clube do Banco do Brasil, que tem ali na estrada de Itapecerica, alguns são de lá, sabe, né? E ali eu passei, eu vi um homem caído ao chão, logo cedo, 6 da manhã. E eu passei por aquele lá, olhei aquele senhor, falei, nossa lá, mais um bêbado. Aí ó, tomou todas, domingo à noite, desceu no ponto errado, ou chegou, perdeu e tal, está ali no chão. E eu vi e continuei pedalando, porque eu tinha uma prova naquele dia para fazer e não podia chegar atrasado. E depois que eu vi aquela imagem, ficou uma coisa na minha cabeça, volta lá, por que você não ajuda aquele cara bêbado? Por que você não ajuda aquele homem bêbado? E eu pedalando, não posso chegar atrasado, é uma prova, não posso chegar atrasado, eu preciso chegar rápido. Cheguei na ponte João Dias e aquilo veio na minha mente, volta lá, volta lá. Vocês já passaram por isso? Ou vocês pegam a Carvalho Pinto ou aqui, ou a Dutra, não, vai por essa. Já viram, já passaram por isso? Algum veio na sua mente? Sim, estava assim, volta lá. Eu cheguei, passei a ponte João Dias, eu vou voltar lá. Voltei mais 3 quilômetros, ou 4, até onde o rapaz estava. Cheguei lá, falei, não deve estar lá. E eu vou perder a prova, o que é isso? Chegando lá, o rapaz ainda estava lá. Quando eu desci da bicicleta, cheguei, mas eu fui chegando próximo, realmente era um bêbado, porque o cheiro estava horrível. A bolsa dele do lado, olhei assim, moço, quando eu virei aquele senhor, para minha surpresa, eu falei, eu não acredito, o meu tio, irmão de minha mãe. Fui no orelhão, e não tinha celular. Mãe, o tio Édio desceu no ponto errado e ficou a noite inteira aqui, não sei do que de horário. Vi a bolsa dele, se os documentos estavam lá, estavam os documentos, não sei se tinha dinheiro. E esse meu tio, a história dele, ele era
da aeronáutica, ele era um militar. Ia ter uma carreira esplendorosa, ele me contando. E ele se apaixonou por uma moça, ele era a segurança do brigadeiro, passava o brigadeiro do ar, do comandante do 4º Comar, ali no Cambuci, em São Paulo. E o interessante é que ele passava as roupas dos oficiais. E um dia ele se encantou com uma moça, e se encantou com essa moça, e pediu para o comandante, não, pode casar com ela. Eu falei, não, você não vai nem noivar e nem casar. Não faça isso, Edio. E meu tio não ouviu os conselhos daquele comandante. Ele foi para um banheiro, pegou um facão e cortou metade do seu indicador direito, para que o comandante desse o que para ele? A saída autorizada por deficiência física. Casou-se, um casamento catastrófico. E daí por diante meu tio, num concurso lá, ele não sei, passou e foi trabalhar como coletor de lixo da prefeitura de São Paulo. Ele trabalhava na região central de São Paulo, coletando lixo na Avenida São João, Avenida Ipiranga, aquelas avenidas ali. E naquela época tinha só o que ali? Bares. E cada bar, lanchonete que ele passava era o quê? Um saco de lixo para dentro do caminhão e um gole para dentro do corpo dele. E quando ele saía meia-noite, ou tal, 11 horas, ele pegava o ônibus para ir para o Capão Redondo, descendo o ponto errado. E aquele dia, eu fui o ramo verde de oliveira para o meu tio. Mas qual lição que eu extraí daquele dia? Que os bêbados, quando eu vejo na rua, eu vou lá perguntar. Quando você vai a um hospital desesperado para ser atendido, quem é o ramo verde de oliveira ali? É um médico. Quando sofremos algum acidente, ou vemos algum, ou estamos observando algum acidente nas avenidas ou nas estradas, o que nós podemos fazer como adventistas, como cristãos? Passamos de largo? Quando o mendigo vem à porta do seu carro e bate, ou coloca ali um saquinho de bala, R$1, mais R$2, e nós suspeitamos de quê? Destas pessoas. Eu aprendo muito com essa lição de Noé. Ser ramo verde de oliveira, meus amores, é 365 dias. É a vida inteira. Noé, quando ele observa essa pomba, ele fica super feliz, porque a água baixou. E Deus, na sua sabedoria, ele só fez assim, ó. E ó, tudo. Todos os seres que morreram, seres humanos, os peixes, os animais, sumiram. Hoje tem pessoas procurando a arca em locais que aonde não estão pensando. A arca, ela pousou, ela atracou aonde? Monte Ararat. E tem arqueólogos ali buscando e não conseguem achar. Porque Deus achou o momento, para ainda não é um momento. E teve um filme aí atrás, não sei quantos anos atrás, né? Que fizeram várias arcas. Meus amores, o Titanic, quando foi construído, a infelicidade do seu proprietário, assim, nem Deus afundaria esse navio. Deus não é assim. E um simples gelo rasgou o casco daquele navio. Aonde está a sua esperança? O que nós podemos fazer para levar a esperança para o nosso país hoje? Nós estamos vivendo em um país, e muitos que aqui estão, já passaram por inúmeras dificuldades, ou passaram, ou vivenciaram problemas que o nosso país está passando. E mais uma vez, qual é a nossa esperança? A nossa esperança está aonde e em quem? Em Jesus Cristo, na Nova Jerusalém. O que nós estamos fazendo para suprir a necessidade? Ontem em nosso colégio veio uma jovem conversar. E eu sempre tenho o cuidado de que quando vem as meninas conversar comigo, eu sempre trago a coordenadora ou a orientadora para conversar. Eu nunca fico sozinho com uma moça em minha sala. E essa moça, quando eu vi assim que ela não estava bem, eu falei, bom,
Eu vou pedir licença, que é um assunto feminino. Essa menina ontem ela gritou, pedindo ajuda. Hoje cedo eu recebi um aluno em minha sala. Professor, eu sofro de depressão. Eu tenho 13 anos e eu sou uma pessoa deprimida. Eu fico pensando o que nós estamos levando, qual a palavra de esperança para essas pessoas. Uma jovem de 17 anos, professor, eu não sei o que eu faço. Minha mãe vai fazer uma cirurgia agora, e eu moro com os meus tios aqui. Eu não sei o que eu faço. Eu quero estar com ela, mas eu tenho medo do meu padrasto. Já entenderam, né? Ela é sua mãe, você tem que estar com ela. Os nossos juvenis, os nossos adolescentes estão passando por um dos momentos mais difíceis da história da humanidade, sofrendo depressão. O suicídio passou o índice de atropelamentos com morte final. Qual a esperança que nós estamos levando para as pessoas? Qual o grito que as pessoas estão dando para nós? Não é o grito de berrar, estridente de nos atormentar, mas o grito na palavra. Pessoas entram em nossa igreja, saem sem ser atendidas, escutam a palestra, a fala. E como nós estamos alcançando estas pessoas? Noé, 120 anos, não desistiu de pregar a mensagem. Ao sair da arca, quando o anjo veio e abriu a arca, os animais de Noé ali, os animais, meus amores, é só o Espírito Santo. Já pensou os animais ficarem 1 ano dentro de uma arca, de um quarto, de um recinto? Vocês imaginem como Deus estava ali cuidando de todos aqueles animais, para que eles não se machucassem, para que eles não se estressassem, para que eles tivessem tranquilidade. Agora sentir o mesmo cheiro, a mesma comida, os dejetos daqueles animais. O que Noé fazia? Com a pazinha jogando para fora. Será que não é para você, Deus? Aqui não tinha outra opção. Ele tinha que estar lá. Qual é a opção que nós temos? O livre-arbítrio de escolher hoje aonde nós queremos estar. Mas nós não podemos esquecer de sermos um ramo verde de oliveira para quem? As pessoas. Estava em São Paulo agora à tarde voltando. Um professor viu uma cena na 23 de maio. Professor, o rapaz atravessou, ele vai assaltar a moça. E quando ele foi assaltar a moça, ele assaltou a moça. Pegou o celular e saiu correndo. Professor, eu nunca vi isso. Eu falei, não, então você está vendo a primeira vez. Ele passou na frente do nosso carro. Professor, esse rapaz tem uma coisa estranha nele. Passou para o outro lado da 23, que nós estamos no sentido centro, no sentido bairro. A moça ao telefone no ponto de ônibus. De repente ela fica sem o celular. O outro rapaz dando risada, é isso a besta. Falou bem assim, é isso a besta, tchau. E o outro correndo com o celular. E nós não pudemos fazer nada. Centenas de carros, centenas de pessoas viram e ninguém fez nada. O mundo que estamos vivendo hoje, meus amores, Deus ainda está com a sua misericórdia e seus braços abertos. Nós devemos entender que nós podemos ser um ramo verde de oliveira para salvar vidas, para estender a mão, entregar um livro, abrir as portas do nosso lar. Nós devemos ser um ramo verde de oliveira e não desistir, porque Noé não desistiu. 120 anos Noé pregou, e ao descer da arca com os animais, qual foi a primeira coisa que Noé fez? Erigiu, montou um altar, sacrificou, fez um sacrifício para Deus e agradeceu Deus pela sua vida e de sua família. O altar nós devemos levantar todos os dias em nossos lares.
E por onde nós estivermos caminhando, devemos e temos que levar a esperança mas para as pessoas que estão ao nosso lado. Jesus Jesus está de braços abertos para que você, junto com Ele, levar esta esperança. Que Deus possa abençoá-los nesta noite e juntos caminharmos para as nações celestiais, levando a esperança às pessoas que estão ao nosso lado. Amém.